Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao painel Agropecuário e Florestal do webinar Digital Transformation Day. Eu sou Daniel Calcal, eu sou diretor florestal, agropecuária, suprimentos e controladoria do Grupo Rima Industrial, com sede em Belo Horizonte. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, ao Consulado da Itália, através do cônsul Dário Savarese, em Belo Horizonte, a Câmara Ito-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura de Minas Gerais, aos parceiros que auxiliaram na divulgação e realização desse painel, cujas logos foram aplicadas aí no convite. E então, para dar início aí e para dialogar sobre a transformação digital dos nossos setores, né, aqui agropecuário e florestal, nós vamos ter 5 especialistas para tratar do tema, né, de maneira mais detalhada, cada um na sua especialidade. Vamos ter o Reginaldo Minaré, que é coordenador de tecnologia da CNA, né, Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. A Aline Veloso, que é coordenadora de assessoria técnica da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, a FAENG. O Péricles Marques, que é coordenador de tecnologia e inovação da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, a Emater. A Michele Lugoro, que é a Sales Director da Engineering do Brasil. O Tiago Mascarenhas, que é Chief of Data and Architecture da Engineering do Brasil. E, para começar, para abrir os trabalhos aí, eu passo a palavra ao Dr. Gustavo Latesa de Deus, que é o diretor-presidente da Emater, que nos trará aí uma mensagem de abertura. Muito obrigado antecipadamente, doutor Gustavo. A palavra é sua. Obrigado, Daniel. Satisfação te conhecer, te cumprimentar e, em seu nome, cumprimentar todos os presentes aqui, todos os parceiros, amigos. Estou vendo aqui a Aline, da FAENG, em nome dela, cumprimentar aqui os parceiros presentes. Cumprimentar o meu colega da Emater aqui também, o Pérez, que vai fazer uma apresentação. Bom, primeiramente também queria saudar, né, a Câmara Ito-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura de Minas Gerais, a pessoa do Dr. Valentino, presidente, e em cumprimentá-lo, parabenizar pela iniciativa do webinar, importante iniciativa, agregar as parcerias e trazer novas oportunidades do conhecimento. E também agradecer o convite que o Leonardo Freitas, que é o secretário-geral, nos fez. E nós, da Emater Minas Gerais, ficamos muito honrados de estar participando desse momento e contribuir com algumas informações daquilo que a gente tem desenvolvido no dia a dia. Rapidamente, Daniel e todos os demais colegas, assim, só para esclarecer, para quem não conhece, a Emater Minas Gerais é uma empresa estatal de direito privado. Nós somos vinculados à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais. Portanto, somos uma empresa estatal do governo de Minas. Em cada estado tem a sua empresa de extensão rural pública, vinculada ao governo do estado. A Emater tem esse nome, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais. Nós somos pioneiros no Brasil no serviço de extensão rural, assistência técnica e extensão rural. Em dezembro agora faremos 72 anos de existência. Estamos presentes em 798 municípios de Minas Gerais, tendo uma parceria forte com as prefeituras, a qual temos um convênio de parceria celebrado, chancelado pelas câmaras municipais. O ano passado nós atendemos em torno de 390 mil pessoas, produtores, na maioria produtores rurais, agricultores familiares, e temos na nossa missão promover o desenvolvimento sustentável por meio da assistência técnica e extensão rural, assegurando a melhoria da qualidade de vida da sociedade mineira. Portanto, nós temos 2 eixos principais dos nossos trabalhos complementares entre si.
Primeiro é compartilhar o conhecimento, aquele conhecimento que é gerado pela academia, pela pesquisa, né? O extensionista pega esse conhecimento, mais o conhecimento daquela família rural que também tem aquele seu saber construído ao longo do tempo, e através dessa conjugação de esforços, a gente propicia a construção de soluções para que possamos melhorar a vida das famílias rurais. E, logicamente, congregando parcerias. Então, essa é uma das ações da nossa missão. E a outra vertente é executar políticas públicas inerentes ao setor agropecuário. Portanto, a matéria atende qualquer cidadão, seja de empresa, seja cidadão do campo, da cidade, que nos demandar atendimento. Os extensionistas, né, os profissionais da matéria estão atentos a prestar o atendimento naquilo que for demandado. É importante a gente reiterar que as ações da Emater nos municípios têm uma demanda importante, né, dos produtores rurais, na sua grande maioria por agricultores familiares. Queria também, assim, a título só de rapidamente, Daniel, se me permite, mais um minutinho, só para fazer uma reflexão aqui para todos nós aqui, para mostrar a importância do setor agropecuário para nós mineiros, né? A agropecuária, o agronegócio faz parte da nossa cultura e tradição, história, cultura e tradição. Para vocês terem uma ideia, na questão do PIB agropecuário dos municípios, temos em torno de 65% dos municípios mineiros tendo PIB agropecuária uma das principais atividades econômicas, né? Quando eu falo agropecuária, é dentro da fazenda, a parte primária, né? Fazendo um recorte do valor bruto da produção, no que tange ao setor primário. Se a gente fizer um recorte pegando agronegócio como um todo, que é toda a cadeia produtiva, aí com certeza passa de 90%. Eu sou natural de Uberaba, para vocês terem uma ideia, lá em Uberaba, de cada 100 empregos, 70 tem a ver com agronegócio, que é toda a cadeia produtiva, né? Passa na agroindústria, processamento, comércio de máquinas, a parte primária, isso como um todo. Tem um estudo importante que eu gosto sempre de falar quando eu tenho oportunidade, que eu queria compartilhar com vocês. O Bonelli tem um estudo Bonelli e Barros que fala o seguinte: quando cresce R$1 na renda agropecuária no município, quando cresce R$1 na renda agropecuária do município, promove a melhoria da receita em 67 centavos na arrecadação da prefeitura. Isso é tributos, seja prefeitura, estado. E também promove o crescimento de R$1,07 na renda não agropecuária, ou seja, é o comércio, o serviço. Então, quanto mais investir na agropecuária, mais retorno econômico, social, fomenta a atividade produtiva nos municípios. Tem um outro estudo do Pinasa que fala que uma pessoa na cidade custa 22 vezes mais caro do que uma pessoa no campo. É outra informação muito importante. E outro dado que eu queria, por fim, compartilhar para fazer essa reflexão dessa importância do agronegócio para nós, mineiros, que segundo o IBGE, foi feito um estudo que de 63 produtos agrícolas pesquisados no Brasil como um todo, Minas Gerais se destacou como primeiro lugar na diversidade da produção agrícola. De 63 foi informado 50 produtos agrícolas. Então mostra que Minas Gerais tem uma diversidade produtiva no setor agropecuário muito importante. E por fim, foi feito, segundo o último censo do IBGE,
temos 607 mil, em torno de 607 mil estabelecimentos rurais. Destes, em torno de 75% são estabelecimentos enquadrados como da agricultura familiar, mostrando a importância econômica e social da família rural no processo produtivo, na geração de renda e ocupação no campo. Para vocês terem uma ideia, no último censo 2006, para esse agora 2017, em 2006 estava em torno de 551 mil estabelecimentos rurais. Esse último, 607 mil. Então, houve uma reforma agrária natural em Minas Gerais, aumentando o número de estabelecimentos rurais. Então, assim, eu queria compartilhar essas informações, falar que a Emater está à disposição de todos vocês. Prezamos muito o trabalho em parceria, conjugar esforços para um objetivo comum, que é o promover o desenvolvimento do setor produtivo, do agronegócio e, com certeza, para a prosperidade do Estado de Minas Gerais. Agradecemos a oportunidade. Queria dizer, Daniel, que eu também meu sobrenome é Laterza, né? Então, eu sou brasileiro de nascença, mas eu também tenho dupla cidadania. Eu sou brasileiro e italiano também, tá certo? Tá certo, tá tudo em casa. Tá em casa. Uma satisfação, gente. Eu agradeço a oportunidade, desejo um excelente evento a todos e um abraço. Estamos aqui para participar com vocês. Muito obrigado, doutor Gustavo. Antes de passar a palavra para o primeiro palestrante, eu gostaria de rapidamente apresentar e compartilhar a experiência aqui da Rima Industrial com algumas recentes tecnologias na nossa divisão florestal. A Rima Industrial é uma empresa de metalurgia, também de acionista italiano, localizada aqui em Minas Gerais, e é líder na fabricação e comercialização de ligas à base de silício, e é o único produtor de magnésio do hemisfério sul. As atividades brasileiras, a gente tem fábricas fora do país, estão localizadas no estado de Minas Gerais, mais especificamente no norte do estado. São 3 plantas industriais e 2 grandes divisões de produção e fornecimento de matérias-primas, que é a divisão de mineração e a divisão florestal, da qual eu dirijo. Hoje o grupo conta com 4.500 empregados diretos, a maioria deles localizados no norte do estado. A área florestal, hoje a gente administra aproximadamente 130 mil hectares de área na nossa área florestal e agropecuária, dos quais 40 mil hectares, aproximadamente, são de áreas de reflorestamento. Eu sei que a maioria das pessoas aqui tem muita familiaridade com o tamanho e consegue enxergar o tamanho e a dimensão disso. Mas só para dar um dado, né, 40 mil hectares, que são 400 quilômetros quadrados, de área só da parte plantada da empresa, é maior do que a área do município de Belo Horizonte. Então, eu acho que essa informação traduz de uma maneira muito simples o enorme desafio que é fazer uma gestão eficiente de produção florestal ou agropecuária de uma área tão extensa, né? E aí, nesse contexto, a transformação digital e as tecnologias, elas prestam um papel absolutamente fundamental, né, no incremento da atividade econômica, seja agropecuária ou seja florestal. Algumas dessas inovações tecnológicas a gente tem aplicadas aqui e elas vão ser, obviamente, exploradas pelos palestrantes aí que vão entrar cada um com a sua área de especialidade. Mas só para citar algumas que hoje são aplicadas na Rima e que têm gerado um ganho de eficiência muito grande,
citar só algumas. Então, um dos temas que vai ser o objeto da palestra do Minaré, por exemplo, que é essa questão de máquinas, né? Essas máquinas modernas, com alta tecnologia e conectividade, hoje elas representam um ganho de produtividade, um ganho de fatura de utilização muito grande, porque em determinados momentos a sua máquina está a 50 quilômetros para dentro da floresta, 50 quilômetros de uma oficina. Então ela te reporta, ela tem controles via satélite, ela te reporta como é que ela está, se ela está com algum problema mecânico, você tem todo um controle de manutenção, enfim. Então o Minaré com certeza vai explorar isso muito melhor que eu, mas em linhas gerais é uma tecnologia que hoje qualquer empresa que preze por uma boa gestão tem que contar no seu dia a dia. No nosso caso, nós desenvolvemos um sistema web in-house mesmo, de gerenciamento de dados, que a gente chama de DigiRima, onde todas as nossas atividades de silvicultura, colheita florestal, produção de carvão vegetal, hoje elas você tem, os operadores têm tablets e celulares onde eles entram com esses dados e de onde a gente estiver, a gente tem acesso a esses dados e pode promover, de fato, uma gestão e uma reação muito rápida e um acompanhamento quase que online das atividades que estão no campo. Meu escritório, por exemplo, o escritório da Rima Central fica em Belo Horizonte, eu vou muito às áreas, mas fico muito em Belo Horizonte. Mas eu consigo, com essa tecnologia, acompanhar o dia a dia com bastante precisão, estando mesmo à distância. Isso é um ganho fantástico. Outra tecnologia bastante interessante que nós temos implementado é o uso de câmeras de alta resolução, de alta distância e com uso de infravermelho. A gente sabe que nessa época do ano, incêndios florestais são um problema e para a área florestal e para a área de agropecuária são um problema gravíssimo. Então, esse monitoramento permite nós temos hoje uma central de monitoramento online de toda a nossa área florestal, e aí a gente tem um trabalho duplo desse sistema, tanto na parte de prevenção e combate a incêndio, quanto de segurança patrimonial mesmo. Então é um sistema que mudou muito. Antigamente você tinha torristas e a olho nu a distância é ruim, de noite a visão é muito difícil, é um trabalho, e hoje você substituiu por uma tecnologia que é muito superior à capacidade de um mero torrista. Então hoje é uma tecnologia bastante importante. Uma coisa que eu não posso deixar de dizer, que é que a tecnologia trouxe, é o melhor contato com os órgãos governamentais. A atividade agropecuária, especialmente a florestal, ela tem muitos controles, né? Então, hoje, a SEMAD acompanhou essa evolução e hoje você tem esses contatos com a SEMAD, com seus órgãos aí, FEAM, IEF, IGAM, e o CARF, por exemplo, que é o que faz todo o controle de madeira, para a gente ter a madeira de reflorestamento, né, para evitar madeira ilegal e etc. Hoje você tem estudo online, então o Estado está acompanhando essa evolução digital, e isso é muito importante, que o Estado acompanhe. Isso traz um melhor controle para o Estado e, obviamente, muito mais agilidade para quem está produzindo. Então, é um ponto importante. E novas tecnologias que têm ganhado espaço, acho que os palestrantes vão tratar disso também, uso de drones, por exemplo, para realização de inventário florestal, para controle de mortalidade de floresta, e até para pulverização, combate a pragas e etc. Então, para encerrar a minha fala, e só para dar essa introdução dos efeitos da tecnologia no dia a dia e numa empresa como é a Rima, na questão florestal especificamente que eu estou tratando, a minha fala final seria o seguinte: eu acho que a tecnologia está permitindo que a gente deixe de ser um fazendão, vamos chamar assim entre aspas, né, aquele antigo fazendão, para se transformar em uma verdadeira indústria florestal, né? E haja visto
a importância do agronegócio e da área florestal na economia nacional. Hoje é o carro-chefe da nossa economia e isso, eu acho que muito desse ganho de competitividade, de crescimento dessa área tem a ver com tecnologias e com essas facilidades que nós estamos tendo nos tempos atuais. Então seria essa a minha breve contribuição para o tema aí, para a gente começar. E aí eu passo a palavra aos nossos especialistas aí, vou passar a palavra ao Reginaldo Minaré, que vai falar sobre a conectividade no campo, uma necessidade. Reginaldo, por favor, nos brinde com os seus conhecimentos aí, por favor. Uma boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade da CNA participar desse encontro, desse debate. O tema é espetacular. E um ponto curioso, né? É exatamente isso que nós estamos utilizando para fazer esse encontro, para promover esse encontro, que falta no campo. Nós temos 5 milhões de estabelecimentos rurais no Brasil. Cerca de 72% estão offline. É a realidade do Censo Agropecuário de 2017. Então, nós temos uma possibilidade de olhar, né, hoje para o campo e identificar de forma muito objetiva em todas as regiões brasileiras de que essa conectividade, que basicamente 88% dos municípios brasileiros desfrutam, 99% das pessoas, né, o que falta é no campo. Então, esse é um ponto. E aí a gente analisa, né, o passado, mas o que realmente vai mover o mundo é o futuro, né? É o de hoje para frente. E aí a gente observa o seguinte: como queremos o campo daqui a 10, 20 anos? O que será a atividade rural daqui a 10, 20 anos? O volume de pessoas que vai aumentar no planeta é significativo. Nos países americanos, nem tanto, na Europa também, nem tanto, mas para 2050, a África praticamente vai dobrar a sua população, a Ásia vai aumentar aproximadamente 1 bilhão de habitantes. Para 2100, a África deve chegar a mais de 4 bilhões de habitantes. A Ásia estará estabilizada, a América e Europa também, né? São projeções da ONU no que diz respeito à população mundial. Ou seja, teremos um volume significativo maior de pessoas no mundo e teremos o hemisfério, né, ocidental e a Europa com a população bem menor do que a Ásia-Pacífico. Ou seja, teremos um mercado muito grande, mas não no nosso território. O nosso mercado vai aumentar muito pouco, poderá aumentar se a renda aumentar, né? Essa é uma possibilidade, mas é no campo que temos a produção. Vários outros modelos de agricultura, como a agricultura urbana, a agricultura por estufa, né? A agricultura protegida, tem um potencial gigantesco, né? A gente vai em Almeria, na Espanha, quase um tapete coberto, né, de estufas, né, numa planície árida ali ao lado do Mediterrâneo, mas produz frutas, produz legumes, né? Produzir grãos, por enquanto, tem que ter área, não dá para fazer em estufa. Vários tipos de frutas, como laranja, manga, né? É muito difícil produzir em ambiente fechado, requer uma área muito grande. Então, temos que ter o campo funcionando. Esse é um ponto. Agora, como queremos o ser humano que fica nesse campo? Qual a estrutura que ele terá para trabalhar? Hoje nós temos vários agricultores que compram determinadas máquinas que já vêm com volume gigantesco de tecnologia embarcada. O agricultor paga por isso e não pode usar.
utiliza a máquina naquilo que é o tradicional, mas os benefícios da tecnologia embarcada, que depende da conectividade, muitos não estão fazendo proveito dessa tecnologia. Paga por ela, mas não utiliza. Bom, nós temos diversos tipos de agriculturas, né? A gente vai de cogumelo a eucalipto, a gente vai de gato angorá a búfalo, né? Cada um com a sua peculiaridade, com o seu nicho de mercado, e que faz os municípios sobreviver, funcionar bem. Bom, e é lá nesse lugar onde as pessoas produzem esse tipo de coisa que está faltando, além de outras coisas, um ponto fundamental é a conectividade. Não temos. Então você tem a conectividade que pode chegar via rede de fibra ótica e você tem a conectividade que pode chegar via satélite. Ela pode cobrir o espaço da sede ali, da propriedade do agricultor, ou ela pode cobrir a área toda da propriedade. Hoje, com o satélite que temos, inclusive um investimento do governo federal, temos condições de cobrir toda a área brasileira com a conectividade via satélite. Isso é uma realidade. Agora, precisamos fazer com que os agricultores tenham condições de levar essa conectividade para a sua fazenda. Tem que ter o equipamento para instalar e tudo mais. Isso para fazer a cobertura na residência, com um pacote de dados até ainda um pouco limitado, não tem uma liberdade de muitos dados como temos na cidade. O custo seria bastante elevado por enquanto. Porém, para cobrir a área não basta ter uma pequena antena e um aparelho de wireless dentro da sua residência, ali na varanda da casa. Precisaria ter uma torre com outros equipamentos, aí o investimento é bem maior. Então, toda essa engenharia de facilitação de chegada dessa conectividade no campo precisa ser feito para aproximadamente 72% da área rural brasileira. O governo federal está atento a isso, né? A CNA tem dialogado muito com o Ministério da Agricultura, e a parceria que o governo está fazendo com o Ministério de Tecnologia e Inovação é uma parceria interessante, é um assunto que entrou definitivamente no radar do governo, né? Mas é uma defasagem muito grande que vai levar um certo tempo para isso caminhar. Esperamos que caminhe, ou seja, para a gente olhar daqui 10, 20 anos para o campo e ter uma realidade diferente do que temos hoje. Para as pequenas cidades, pelo menos, começar a criar um ecossistema vinculado ao agronegócio. Deslocar um pouco de pessoas dos grandes centros para as pequenas cidades. Isso é importante. Deslocar profissionais na área de saúde, na área de educação, pequenas empresas, startups inovadoras, para criar esse ecossistema em cidades menores, onde a produção é grande. Então, isso é o que a gente vislumbra para o campo daqui a 10, 20 anos. Essa conectividade semelhante ao que temos na cidade, e uma vida mais dinâmica nas pequenas cidades de todos os estados brasileiros. Permitindo esse ecossistema, permitindo uma qualidade, um conforto maior para a população em geral que vive tanto no campo quanto nessas pequenas cidades. Temos condições de fazer isso. O agronegócio é um mecanismo de distribuição de renda muito interessante. Quem foi a Sinop há 20 anos atrás e vai hoje, percebe que, diferente de alguns outros, não vamos aqui nominar para não melindrar outros setores econômicos, mas se vai a Sinop e vê o que é Sinop há 20 anos atrás e vê o que é hoje, é uma mudança gigantesca. É praticamente uma metrópole, com belas avenidas, uma cidade bem cuidada, universidades, um trabalho extremamente dinâmico. E o que move aquilo tudo ali é o agronegócio, a agricultura e toda a cadeia que vem a jusante e a montante da propriedade rural. Então, o agronegócio é sim
uma atividade econômica para o qual o Brasil já demonstrou que tem vocação. A biotecnologia é outra atividade econômica extremamente interessante que o Brasil também já mostrou ter vocação. Então, desenvolver essas áreas e permitir que os agricultores tenham acesso às tecnologias já desenvolvidas e desenvolver novas tecnologias para potencializar o que já temos, não é um gasto, é um investimento que dá um retorno espetacular. Então, essa é a nossa visão do que esperamos para o campo no que diz respeito à conectividade. É o turismo rural se fortalecer, com o proprietário rural podendo ter lá a sua máquina de débito e crédito funcionando bem, né? Que não crie constrangimento quando ele, na sua pousada rural, ele vai fazer o recebimento do que o cliente veio pagar, que tem um bom sinal para quem quiser fazer o seu descanso de final de semana, de férias no campo, poder ir e ter esse acesso à conectividade. Para o agricultor que queira, né, e vender os seus produtos na sua própria propriedade, que ele produz o seu queijo, a sua geleia, o seu frango, ovos, e ele estando perto de um centro consumidor, que ele possa manter uma página na sua internet e vender os seus produtos, ter o contato direto com seus clientes, aumentar o número de pequenas indústrias nas propriedades rurais, a produção de geleias, de embutidos, de queijos, requeijão doce em geral. É um nicho de mercado espetacular e que é subutilizado no Brasil. Até pouco tempo, e aí é por falta de legislação adequada e não de conectividade, mas produzia-se o queijo na Serra da Canastra, na divisa, na barranca do Rio Grande, e não podia atravessar com a balsa ali em Delfinópolis para levar o queijo para Ribeirão Preto ou Franca, que está ali do lado. Isso foi corrigido há 2, 3 anos, está sendo implementado agora. Então, é uma satisfação a gente poder debater, falar sobre esse assunto, conectividade no campo, porque é um ponto que falta e que nós já estamos conscientes de que, para o futuro, isso não será um problema, será uma solução. Então, é muito gratificante participar do evento, trazendo essa visão que a agricultura tem, não só da produção, mas do potencial que o campo e as pequenas cidades têm para acolher profissionais e produzir inovação, produzir renda e riqueza para todos os brasileiros. É uma vocação que nós temos, já demonstramos que somos bons em produzir. E quanto mais agregarmos de tecnologia, de capacitação para esse produtor rural, mais isso vai se potencializar e, como falei anteriormente, mercado no mundo não vai faltar. Alimento, enquanto a ciência e a tecnologia não desenvolver uma outra forma de alimentar a população, é com o que nós estamos nos alimentando hoje que alimentaremos a população do futuro. Basicamente era isso que gostaria de trazer como mensagem. É uma preocupação que temos, a falta da conectividade, mas temos a convicção de que os setores, tanto público quanto privado, já perceberam que levar essa conectividade ao campo é um investimento de ganha-ganha. Não tem quem perde com isso. Esperamos que isso ocorra da forma mais célere possível. Por enquanto era isso. Eu agradeço a oportunidade, Daniel, e fico à disposição para alguma eventual pergunta ou algum outro comentário que for necessário. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Reginaldo. Eu acho que você trouxe aí uma importantíssima reflexão, né, sobre a importância da conectividade e, mais ainda, da realidade da maioria das
propriedades rurais nesse tocante. E fica claro que, de fato, é fundamental a universalização dessa conectividade, né? Que mais propriedades possam usufruir dos ganhos que as grandes empresas hoje já conseguem com inovações tecnológicas que, como o senhor bem colocou, dependem de uma conectividade para funcionar, né? Então, vamos dar seguimento aí às apresentações. Eu passo a palavra agora a Aline Veloso, que vai apresentar o tema em Minas Gerais, potência agropecuária e atuação do sistema FAENG. Obrigada, Daniel, pela abordagem aí, né, pela apresentação. E o convite também pelo Leonardo, a gente conversou um pouquinho antes, né, da organização do painel. Conversei também com o Minaré, para que a gente se complementasse nas informações aqui, uma vez que a CNA é a nossa instituição mãe em Brasília, né, a representação nossa dos produtores rurais em Brasília em nível nacional. E aí também já agradeço as palavras do Gustavo no início, né, porque trabalhamos muito próximo ao sistema de agricultura em Minas Gerais, justamente para que a gente consiga conquistas aí ao produtor, a atenção a essas demandas que a gente tem e que são, né, necessárias de serem tratadas enquanto políticas públicas, enquanto ações diretas aos produtores. Então, em nome do Sistema FAENG, eu agradeço a todos, ao Michele também, né, fez uma abertura muito interessante no início, e ao nosso colega Péricles. Então, agradeço a todos que estão presentes aqui. Eu vou passar uma apresentação que eu coloquei aqui, trazendo alguns dados, né, e reforçando aí o que o Gustavo colocou como alguns itens no início, né, da sua fala, trazendo essa importância da agropecuária para Minas Gerais, dos nossos produtos principais, trazendo uma referência, e também, né, ações do Sistema FAENG nesse sentido, nessa representação do produtor e com soluções, porque nós já temos também dentro do sistema produtos e serviços atendendo aí a demanda dos produtores. Então, vou tentar fazer né, colocar a apresentação aqui para a gente. Só um minutinho e agradeço. Perfeito, ok. Obrigada. Então, Minas Gerais, né, um agronegócio, como seguem as nossas cadeias aí, pelas informações do último censo agropecuário, somos mais de 600 mil propriedades em Minas Gerais. 16% da nossa população está no meio rural, então a importância, né, e pelos últimos anos também nós temos visto algumas regiões sendo maior, né, mais populosas na área rural, justamente pela divisão das propriedades rurais, como o Gustavo colocou, né, que isso aconteceu, a mudança, essa alteração do censo de 2006 para o censo de 2017, que é as últimas informações que nós temos. Então, cerca de 2,5 milhões de pessoas envolvidas nas nossas cadeias produtivas do agronegócio em Minas Gerais, numa área aí, né, numa população economicamente ativa de mais ou menos quase 23%, né, 22,3% da nossa população envolvida nas atividades do agro. E aí eu estou colocando não somente as atividades dentro da porteira, né, porque aí seriam 1,8 milhões de pessoas, mas envolvendo aí as demais particularidades e etapas das cadeias do agronegócio. Gustavo trouxe essa informação dos 65% dos municípios de Minas Gerais, dos nossos 853, onde o PIB, né, da agropecuária realmente tem relevância e faz a vez aí de principal atividade produtiva nos municípios. Nessa sequência, mostrando a nossa diversidade econômica, a gente traz aí Minas Gerais como o primeiro produtor do país de muitos produtos, né, para além do café e do leite, que é extremamente conhecido no nosso estado, mas também de rebanho de equinos, de florestas plantadas, como o Daniel abordou agora há pouco, a respeito da atuação da empresa, né, da RIMA que ele trabalha, mas também de olericultura, bastante forte aí, e dessa curiosidade da truta, né, ali na nossa região do sul de Minas, em especial. Então, a diversidade do nosso estado também espalhada pelas nossas regiões. A segunda produção em frutas, né, abacaxi, abacate, feijão, o sorgo, né, o feijão aí no caso ficando atrás apenas do Paraná. E a depender da safra, nós somos disparada a primeira produção aqui no estado. O sorgo também servindo aí de alimentação para os animais. É um importante insumo aí para outras cadeias produtivas. Terceiro maior rebanho de bovinos,
importante produtor também da cana-de-açúcar, e a gente tem também aqui no estado, né, muitas usinas vinculadas aí, especialmente no Triângulo, no Alto Paranaíba. Também produtores de codorna, de ovos de galinha, de ovos de codorna, de muares, de tomate, né, outro item aí da olericultura, e mais especificamente o mel também trazendo referência, né, e diferenças para várias regiões do nosso estado, vinculados aí com a cadeia florestal em parte, mas também trazendo características de produção bem distintas por conta das nossas questões, tanto climáticas, né, quando a gente considera aí o norte de Minas, quanto outras floradas, né, outras árvores aí influenciando também. Aí a gente tem aqui o mel de aroeira, que já está com uma delimitação, né, com uma instrução aí para uma delimitação de indicação geográfica, bastante importante também, desenvolvendo aí as regiões, especialmente no norte de Minas, um aumento da produção do mel e também dos subprodutos. É bastante interessante, um produto também que tem sido, né, exportado e participando aí com algumas inovações na cadeia produtiva também, além da organização. Quarto lugar aí em rebanho, né, aves de postura, produção de banana, de aves de corte, então um volume bastante significativo também, e polos de produção bastante importantes de aves e suínos espalhados pelo nosso estado, importante produtor de tilápia e do trigo, né, que antes era dito aí como apenas cultura de temperado, de clima temperado, mas justamente pela tecnologia que o Minaré abordou agora há pouco também, né, que foi bem destacado aí como inovação, nós temos cultivares específicas para serem cultivadas aqui no nosso Cerrado Mineiro, né? Então, bastante importante a atuação da Embrapa também, da Epamig nesse sentido, para a produção de trigo no nosso estado, e já somos o quarto maior produtor, fora os estados do sul do país, né? E aí, trazendo outros destaques aqui da nossa produção e da nossa diversidade, a cachaça artesanal, que é tão tradicional e tão importante aí para a nossa cultura, para a nossa história. O Gustavo falou sobre isso no início, né? As três palavras bem importantes, que o agronegócio ele está intrínseco às nossas atividades aqui em Minas. E aí, ligados aí à nossa história, à nossa cultura, à nossa tradição, à nossa gastronomia, né? A base da produção agropecuária é a base aí para a nossa gastronomia mineira também. E aí vem despontando nesse cenário de diversidade os nossos azeites, os nossos vinhos aqui, né, que estão sendo produzidos e que também têm tido uma inserção muito importante de tecnologia, especialmente da nossa Epamig, para esse desenvolvimento, né, e a parceria, óbvio, né, com os produtores, para que essas ações aconteçam e que os nossos produtos sejam cada vez mais conhecidos e comercializados, né, produzidos e comercializados com excelência. A nossa diversidade aí na fruticultura e na olericultura também, né, e a importante comercialização do Ceasa, que é esse destaque que a gente faz aí nesse último dado de 2018. 1,5 bilhões de reais sendo comercializados nesses polos, né, de comercialização no Ceasa. E aí, trazendo uma informação aqui do nosso valor bruto da produção agropecuária, essa evolução, né, dessa estimativa do que fechamos em 2019, mas essa estimativa do nosso VBP da agropecuária em 2020, vamos aumentar em 20%. Esses são os dados até, né, o fechados até agosto, setembro, a gente está fazendo esse cálculo, mas crescer 20% a produção dentro da porteira, não é para qualquer um, não, né? Então, é com tecnologia, com foco pelos produtores, com atenção a essa capacitação e essa inserção de pacotes tecnológicos, de atenção à gestão também, que é bastante importante. A gente tem expandido a nossa produção, o nosso valor bruto da produção também. Há de se considerar que esse ano tem uma questão de preço aí de determinados produtos, mas o volume de produção a gente também tem crescido. Na agricultura e na pecuária, a gente destacou aí 5 produtos em cada um dos 2 setores, né, nessa representação, como já dissemos, a importância aí do café, da soja, da cana, milho e feijão, e na pecuária também os 5 itens aí que têm o maior peso no nosso VBP, nosso valor bruto da produção agropecuária.
E nesse sentido, né, de agenda do futuro, e que é o nosso trabalho aqui hoje nessa discussão bastante importante, nós trazemos, então, esses pontos, né, para essa agenda do futuro para o agro, que é realmente a atenção que a gente precisa ter, justamente no sentido de inovar, de buscar a inserção da tecnologia e de crescer em cada vez mais. Nós temos grandes desafios com relação às questões ambientais, os posicionamentos que precisam ser feitos, e claro, né, lembrando sempre que o produtor rural, ele é o principal interessado na manutenção das condições favoráveis na sua atividade produtiva. E pensando também, obviamente, na defesa dos interesses dos produtores e no sentido de tirar, né, alguns mitos que acontecem, especialmente relacionados às questões ambientais. E eu me recordo muito bem do trabalho do Minaré, há algum tempo atrás, né, capitaneando ações aí da CNA, quebrando mitos a respeito da agropecuária. Era um debate bastante interessante, né? A gente até conversou sobre isso recentemente. E precisamos cada vez mais, né, tratar sobre isso e realmente mostrar a realidade dos nossos produtores, do desenvolvimento do nosso campo. Então, a população urbana também, né, cada vez mais idosa, mais educada, com renda diferenciada e mais exigente, fazendo com que nós tenhamos a necessidade de, dentro das cadeias produtivas, agregar valor, mudar conceitos, adequar embalagens, e isso também, né, traz sentido aí a questões de inovação e melhor gestão. A escalada na demanda aí por proteínas nobres, legumes, verduras, e, né, como a gente disse, a nossa diversidade produtiva aqui no estado nos garante essa potencialidade nesse sentido de atendimento às demandas também. Como outros desafios, né, como posto aqui já, tecnologia e inovação com foco direto na produtividade, acredito que o Péricles vai tratar um pouquinho sobre isso daqui a pouco na fala dele, né, trazendo aí essa importância da aplicação real da tecnologia e da inovação do agro, além dos dados que eu já disse. E o produtor, ele está sempre exposto, né, a riscos diversos aí, porque a fazenda é a céu aberto. Então, estresses térmicos, hídricos, nutricionais aí no desenvolvimento, e sempre sendo necessário ter esse mecanismo, né, de resiliência aí nas suas ações. Outra questão de desafios, né, nesse sentido de agregação de valor, diversificação, rastreabilidade, isso já foi dito também anteriormente, aí em algum momento pelo Robson na fala dele, né, a questão do QR Code para identificar e realmente rastrear aquele produto, aquela informação, muito comum em outras localidades, mas cada vez mais crescente aqui no país também. E não é só uma questão, né, a questão da rastreabilidade, não é só uma questão de utilizar o QR Code. A gente tem também regras específicas para essa sequência, né, de informações. Temos INs do Ministério da Agricultura e Anvisa conjuntas, né, que precisam realmente ser cumpridas e efetivamente, né, tendo essas condições para que o produtor faça adequadamente e tenha, né, a gente tenha, enquanto consumidor, essa rastreabilidade efetiva. Isso tem sido bastante interessante, especialmente nas cadeias de pecuária, onde nós conseguimos identificar as raças, né? Isso é um trabalho bastante importante também do sistema CNA, no sentido dessa rastreabilidade animal, né? Tem sido bem interessante, bem importante essa questão. Temos todo um desafio, né, nesse sentido de descarbonização da produção, e o programa ABC, que há alguns anos, e o plano, né, ABC, porque o programa é a questão da taxa de crédito, do programa de crédito, mas o programa ABC que veio aí há alguns anos atrás, lá em 2010, para depois, né, do movimento em que o Brasil se colocou frente aí a outras nações com regras, né, e com metas aí na questão ambiental, viemos então com o plano, né, o plano ABC da agricultura de baixo carbono, possibilitando essa identificação e atestando o nosso resgate desse carbono nas nossas atividades. Então, no plantio direto, na integração lavoura-pecuária-floresta, na questão do carbono neutro, né, e várias outras plataformas que têm sido geradas e tecnologias que têm sido direcionadas nesse sentido e fundamentais para que a gente comprove a importância da agropecuária
na utilização dessas tecnologias, mas também mostrando aí a realidade do nosso campo. Né? Já foi abordado aqui anteriormente sobre a importância da transformação digital e da necessidade dessa informatização, né? que é necessária ao produtor, ao passo que, em caso de ele conseguir a conectividade, né, Minara, que você abordou tão bem agora há pouco, em caso dele conseguir ter acesso, né, a essa conectividade, possibilitar que ele consiga implantar essas tecnologias, né, IoT, etc., nas suas atividades, ele, obviamente, terá uma transformação muito maior e um aumento de produtividade em vários sentidos. Né? Às vezes, a gente fala do aumento de produtividade muito focado em volume de produção, mas, às vezes, a produtividade é na redução do tempo gasto em determinada ação, é no melhor desenvolvimento da sua equipe, né, num processo de capacitação. Então, isso também precisa ser ponderado. Então, os focos aí, né, em Big Data, em realmente utilizar as informações que tem, levantar esses dados, comunicação e conectividade, como a gente disse, e o foco, né, a necessidade dessa tecnologia aplicada, que aí nos últimos 60 anos, vamos dizer assim, de revolução verde no Brasil, de agropecuária mais intensa, né, para a gente realmente passar aí de importador de alimentos para exportador, foi tão necessária e cada vez é mais necessária. Então, a gente tem um grande cenário, especialmente nesse 2020, com os efeitos da pandemia nas nossas cadeias produtivas, de grandes ameaças, mas, ao mesmo tempo, muitas oportunidades nesse novo tempo. Né? E o sistema FAENG, ele vem cada vez mais buscando soluções para facilitar o dia a dia dos produtores. E, nesse sentido, nós vimos buscando, né, e desenvolvendo alguns produtos e serviços que já são ofertados ao produtor rural, né, vinculados aí à nossa base, aos sindicatos de produtores, e que podem, né, a gente pode atender aqui diretamente na nossa sede também aqui em BH. Então, temos o FAENG Saúde, focado aí nos produtores rurais, nas suas famílias, nos seus trabalhadores. Um trabalho, né, um produto agora mais recentemente firmado com Amor e Energia, para que o produtor tenha condições de reduzir os custos com a energia elétrica, que são, né, um fator, é um insumo bastante importante nas diversas cadeias produtivas do nosso agro. Então, essa oportunidade do produtor com o nosso produto junto à Amor e Energia, descontos aí na aquisição de veículos em algumas concessionárias, né? Essa também é um fator de possibilidade de serviço, de parceria. Temos também o FAENG Conta Digital, né? Tá com um cartãozinho de crédito aí nesse desenho. Foi recentemente lançado, né, há uma semana e meia atrás, tendo como parceiro também o nosso Instituto Mineiro de Agropecuária. Né? O lançamento foi feito junto com o nosso governador Romeu Zema e a secretária de Agricultura, né, a secretária Ana Valentini. E o sentido dessa parceria também é que o produtor tenha condições de pagar a sua guia de trânsito animal, GTA, diretamente por meio desse cartão. Então, a tecnologia também favorecendo essa atividade de uma ação, né, bastante corriqueira, aí, seja por causa de participação em leilões ou mesmo da comercialização e transporte do gado. Uma ação bastante interessante. O FAENG Certificado Digital, uma outra ação importante com a INSIG, que é para a rastreabilidade das máquinas e implementos nas propriedades rurais. É uma ação bastante interessante, especialmente pela nossa dificuldade em anos mais recentes, por conta da insegurança no campo, né? Falta segurança no campo. Nós estamos desprotegidos e o campo tem sido, por causa, né, da tecnologia embarcada, um volume bastante significativo de investimentos pelos produtores rurais, bandidos ficam de olho nessas atividades e nessas rotas. E precisamos cada vez mais munir o produtor de mecanismos, né, que lhe assegurem ali algum tipo de segurança. Claro que na sua atuação também nós trabalhamos em outra área junto à segurança pública, mas no sentido de ter a rastreabilidade e garantir ali essa possibilidade em caso de ter um sinistro, né, o produtor consegue se resguardar de alguma forma. Temos também o FAENG Seguros nessa oferta de produtos aí de seguro rural que sejam mais favoráveis às suas atividades agropecuárias. E aí, em nível, né, federal, temos trabalhado junto à CNA também, ao Ministério da Agricultura,
para melhorar os produtos de seguro que efetivamente serão comercializados aí por meio das seguradoras. Então, é uma construção contínua, tanto no sentido das políticas públicas e nesse trabalho com os nossos pares, com os nossos parceiros, sejam as federações, a CNA, né, agindo e trabalhando sempre em sistema, e também, né, junto aí ao poder público quando cabe, para que a gente discuta a política pública e realmente busque melhoras ao produtor. Uma outra ação bastante importante, que é aí bastante alinhada e bem alinhada também com o nosso tema aqui, né, é o nosso programa Novo Agro 4.0, desenvolvido pelo nosso INAS, o Instituto Antônio Ernesto de Salvo, para que a gente tenha um ambiente de inovação melhor, né, para o agro aqui no estado. Então, nós temos tanto feito o mapeamento dessas dores em diversas cadeias produtivas e buscado soluções tecnológicas que favoreçam, né, a eliminar essas dores no trabalho aí junto à CNA em determinado momento, dentro de um projeto que chama Projeto AgroApp, né? Mas também aqui no sistema, trabalhando com startups e para esse fomento, né, das startups, ligando o produtor, né, que tem a demanda dentro da cadeia produtiva com a startup que tem a solução, mas também no sentido de desenvolvê-los, né, desenvolver essas startups focadas no agro, seja, né, agritechs, sejam dentro da Semana Internacional do Café, que nós tivemos várias ações e várias atividades no ano passado. Então, isso, né, também estamos nas expectativas para esse ano em específico, dentro da Semana Internacional do Café. E uma outra ação, né, aqui do Sistema FAENG também, é o Novo Agro Ventures, que é a nossa, né, a holding de investimentos aí, para que a gente capte e identifique, né, o modelo de inovação aí aberto nesse caso, para que a gente fomente as startups com soluções focadas no agro. Então, essas são algumas, né, das ações aí do Sistema FAENG em prol do produtor, em produtos e serviços também do sistema, focando aí nessa visão de curto, médio e longo prazo em atendimento às suas demandas. E a gente quis mostrar um pouquinho, né, que Minas Gerais realmente é uma potência agropecuária e a gente tem condições de desenvolver muitas ações para as nossas demandas dos produtores aqui, conjuntamente e coletivamente. Então, muito obrigada. Desculpa se eu me estendi um pouco no tempo, mas abordamos alguns itens que gostaríamos de falar. Obrigada. Muito obrigado aí, Aline. A gente fica muito satisfeito em ver a atuação de órgãos como a FAENG, né, no incentivo ao setor, e a importância de Minas Gerais, né? Nos dá bastante orgulho ver esses números, esses resultados que você nos trouxe aí. Agora vamos passar a palavra para o Péricles Marques, com a palestra Campo Inteligente, uma palestra que tem a ver também com a conectividade, né, trazida pelo Minaré. E então, por favor, Péricles, a palavra está com você, nos traga a sua visão aí sobre o tema. Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero me apresentar. Eu sou um Péricles Alexandre Squaris Marques, também vem também da descendência italiana. Sou coordenador de tecnologia e inovação na Emater, e é uma empresa com mais de 790 escritórios distribuídos por todo o estado de Minas. E a Emater, hoje, já com um programa há mais de um ano, com o programa 4.0, um programa que visa a inovação, tanto a utilização de novas técnicas de utilização das tecnologias, mas também de toda a estrutura da Emater. A ideia é que a Emater vem se renovando e na sua forma de atuar. E o campo inteligente é bem isso. É um conceito que está linkado à missão, como o Gustavo já apresentou, de promover o desenvolvimento sustentável por meio dessa assistência técnica e extensão rural, assegurando a melhor qualidade de vida da sociedade mineira. Então, o campo inteligente tem essa visão
enxerga as fazendas sendo transformadas em fazendas inteligentes. Isso já é uma realidade, como o Minaré colocou, o grande problema ainda é conectividade, mas já temos várias fazendas inteligentes e a Emater já consegue enxergar essas fazendas, né, trabalhando com drones, produzindo energia renovável limpa, com tratores, hoje com automação muito grande, a parte de gestão também, através de aplicativos, o uso de aplicativos. Então, a primeira visão que a gente tem dessa transformação digital, ela acontece dentro das fazendas e vai para esse conceito para fora das fazendas na forma de Smart Villages. Só explicando um pouco o que é Smart Villages, elas começaram na Índia desde a época do Mahatma Gandhi. E hoje elas mostraram a sua potencialidade de serem Smart Villages. A Europa já comprou essa ideia e hoje trabalha com a tecnologia para transformar essas vilas e explorar o potencial de pequenas propriedades e vilarejos rurais, dando competitividade para esses vilarejos dentro do mercado. E ele vai também ao novo conceito de Smart Cities, que cresceu muito em vista da pandemia, ou seja, o cidadão tendo todos os serviços disponíveis nos seus smartphones, conectados. E a grande visão que a gente estratégia que a Emater faz muito bem, que é uma empresa de extensão rural com mais de 72 anos. Nós fomos fundados em 1948. Então, a Emater foi a primeira empresa de extensão rural do Brasil. E a ideia é que a gente entenda sempre esse conceito de Smart Cities como um município todo tem que estar incluído, né? E um grande documento estratégico que essas Smart Cities hoje usam é o Plano Diretor Municipal, onde a gente percebe que tem pouca participação de agricultores. Então, a Emater, com os seus extensionistas, com visão holística, né? Porque é o que eu falei, a Emater não enxerga só dentro da fazenda, ela tem que enxergar todo o entorno, todo o benefício para esse agricultor, para esse residente rural. E um documento estratégico é o Plano Diretor, que, infelizmente, por o campo hoje representar apenas 20% da população, ou seja, 80% da população está nas cidades, esse plano diretor, que é um documento colaborativo, né, participativo, de todas dentro da cidade, acaba virando um instrumento muito urbano. E a ideia é que os nossos extensionistas, através dessa ideia do campo inteligente, comecem a levar todas as necessidades do produtor para dentro desse plano diretor e aí viabilizar até a conectividade, que é o que a gente sempre busca. Bom, e a ideia da Emater, dentro da missão da Emater, dentro da visão que a Emater, que hoje o Brasil tem de participar da Agenda 2030 da ONU, dentro dos seus 17 objetivos, né, que aqui eu organizo. Eu acho que isso aqui é mania de quem trabalha com a parte de software. A gente tem que enxergar como é que esse sistema pode ser organizado, sendo que vocês percebem aí que a cidade está no meio, mas todos os objetivos têm que ser alcançados e têm que ser acompanhados, né? E a ideia desse acompanhamento é que essas informações também cheguem no campo e que o produtor consiga acessar essa informação. E a grande inteligência, né? Eu falando em italiano, né? Donde sono, né? No nosso mineirês é oncotô. A inteligência, por incrível que pareça, está no oncotô, né? Você. O campo inteligente tem esse objetivo, né? De criar um sistema de inteligência geográfica nos municípios, onde a inovação tecnológica estabeleça as áreas rurais inteligentes, competitivas, com qualidade de vida para os residentes rurais. É o oncotô, né? A propriedade ela está localizada, ela tem acesso
a grande constelação de satélites que vão dar georreferenciamento para essas propriedades, fazendo com que a gente potencialize a agricultura de precisão nessas propriedades. Mas, além disso, né, o objetivo e os objetos que a gente que tem interesse desse campo inteligente também estão fora da propriedade, né? É claro que a gente tem toda a instrumentação, toda a automação gerando... Nós temos tratores hoje que geram telemetria como carros de Fórmula 1 fazem hoje e que, infelizmente, a gente não aproveita todo esse potencial. Só em alguns casos, alguns produtores estão tendo acesso a isso, mas, como o Minaja já falou, hoje o produtor que compra uma máquina nova, uma semente nova, ele está comprando tecnologia, está pagando a tecnologia, uma semente tem todo um potencial biogenético para ela expressar toda a sua produtividade e que se o produtor não tiver um manejo adequado dessa semente, ele não produz, né, ele não consegue fazer essa semente expressar todo o seu potencial produtivo. Então, dentro do campo inteligente, nossos objetos de interesse estão dentro das propriedades, mas também estão na qualidade de vida que essas pessoas, que os residentes rurais, porque a gente sempre fala de produtor rural, mas a gente tem que pensar que também existem trabalhadores rurais que prestam serviços a essas fazendas e os produtores dependem muito deles, sim. Eu sei que a automação está vindo, eu sei que existem até experimentos de campos onde a automação retirou 100% da mão de obra, né, de produção, né? Mas é importante que essas pessoas tenham acesso à escola, acesso aos hospitais, acesso à segurança, acesso à mobilidade, para que elas possam estar incluídas nesses benefícios, né, vindos de toda essa conectividade, de todos esses serviços que estão se transformando em serviço 4.0, né, para o cidadão dentro das cidades, mas que também o campo possa usufruir dessas benefícios. Então, a ideia do campo inteligente é, sim, ter toda a fazenda do agricultor nas mãos, né, toda ela ligada, mas com a visão holística que nós temos dos nossos extensionistas, né, fazendo com que esses agricultores tenham voz dentro desses planos diretores que regem essas cidades, que vão ordenar investimentos no campo. A gente precisa investir no campo, sim, a gente precisa colocar a conectividade no campo e também os produtores recebendo aí todas as informações da gestão pública e que deve estar alinhada à Agenda 2030 da ONU, né? O produtor vendo o que está sendo utilizado para ele, quais os serviços que estão sendo empregados, né? E toda essa informação chegando ao produtor no seu smartphone, conectado à rede mundial através da internet. Aí eu só peguei uma fonte da Embrapa só para mostrar o que acontece hoje do uso dos recursos da agricultura de precisão. Eu não vou esmiuçar muito isso não, mas ele mostra que só 39% dos produtores utilizam imagens de satélites ou fotografias aéreas, 36% de fotografias aéreas tiradas por drones, provavelmente. Softwares e aplicativos de gestão, 37%. Piloto automático, que está embarcado em grande parte dos novos equipamentos, né, só 15%. Usa todos os recursos, 23%, e não usa nenhum recurso, 22%. Será que isso está na conectividade? Provavelmente está na falta de conectividade que o produtor precisa ter no campo, fazendo a gestão do seu negócio e recebendo as informações. Para ter isso uma grande dor. Nós estamos com o nosso programa 4.0, ele prevê uma TER digital. Essa TER digital atingindo o produtor, né, com ferramentas e informações de qualidade, né? A Emater sempre é alinhada aos vários setores de pesquisa, e nós temos parceria com a Embrapa, fornecendo sistemas de informação da Embrapa, né, através até dos nossos aplicativos. A gente
hoje tem uma interface muito voltada para o extensionista, mas a nossa meta é justamente criar uma interface junto ao produtor para que ele possa ter acesso a todo o ferramental disponível que a gente tem de bagagem técnica para a gente chegar em todos os produtores. Apesar disso, a Emater presencialmente ela consegue chegar em números de 400 mil produtores atendidos. Então, o que a gente quer melhorar ainda mais e atender mais pessoas dentro dessa possibilidade de conectividade que a gente possa ter nos próximos anos aí, né? E toda essa tecnologia ela vai fazer a transformação digital. Então, você tem aí máquinas e implementos conectadas, mandando informação de telemetria, né, diretamente a grandes big data, onde esses dados vão ser tratados, né, por algoritmos que façam uma resposta rápida e inteligente ao produtor, o produtor receber essa informação, essa análise, muitas vezes nem feita, os Big Data trabalham com grande quantidade de informação, informações, se você só pensar em informações de imagens de drones e satélites, já são Big Data, são milhares de informações. Eu trabalho com drones na Emater, a gente faz leitura espectral de lavouras, verificando necessidades através de índices de espectrais, de respostas espectrais, e a gente percebe que o grande volume de dados para serem utilizados, né, essas informações muitas vezes só são possíveis de enxergar um padrão, que é o que os algoritmos hoje fazem, né, com inteligência artificial, enxergar padrões através desses grandes big data que armazenam grande quantidade de dados e podem transformar as informações, os dados em informações para o negócio, né? Seguindo, os sistemas de navegação geográfica, eles são muito importantes, né? Hoje nós temos um sistema, antigamente a gente só trabalhava com GPS, os sinais tinham uma deficiência, hoje nós já temos o GNSS que melhorou bastante, né, o posicionamento geográfico, já melhorou a precisão desses trabalhos que a gente já faz, né? Temos plataformas aí colaborativas mundiais, como o OpenStreetMap, onde a gente pode utilizar essas informações do campo, essas informações de campo inteligente dentro dessas plataformas e que podem ser acessadas por qualquer pessoa dentro desse campo inteligente. Isso já é uma forma, né? E a gente trabalha também, hoje nós estamos linkados com um projeto do Plux Codes da Google, e a ideia é dar endereço a todos os produtores rurais. Isso é um trabalho junto com o governo de Minas, a Google entrou com esse novo recurso e nós estamos trabalhando para já fazer os projetos pilotos. E é bom entender que esse Plus Code são endereços navegáveis, né? Que endereços, a gente fala aí que é uma coordenada geográfica, né? E em forma de um código, mas que elas são navegáveis mesmo sem internet. Então, um grande potencial aí para a gente fazer parte dos nossos bancos de dados, dos nossos dados, para fazer esse campo inteligente funcionar, né? Prestando melhores serviços aos residentes rurais. Sistemas de inteligência geográfica, a gente já nem chama mais de sistemas de informação geográfica. A minha ideia é que são sistemas de inteligência geográfica. Eles fornecem dados de clima. Nós temos aí, por exemplo, o nosso geoportal de café. Infelizmente, o geoportal de café precisa de conectividade. O produtor ainda pode ter várias informações dentro desse geoportal. Nós mapeamos todas as lavouras cafeícolas do estado de Minas. Aí vocês podem ver o sul de Minas, na parte de baixo, esses ícones amarelinhos. Nós temos aí o Triângulo Mineiro, os cafés do Triângulo Mineiro, a Chapada, né, de Minas e as matas de Minas com os seus cafés. Então, nós temos isso já, essa informação que pode ser cruzada com outras informações, né, e trabalhando de forma inteligente em grandes sistemas de informação para que o produtor possa ter uma melhor capacidade de gestão do seu negócio, né? Trabalhamos com drones aí, esse é um trabalho, esses dois trabalhos aí são
Um é o CAR, mostrando o CAR, que a gente faz cruzamentos desses dados. Hoje nós estamos cruzando todo já o portal do café com a base CAR para ver exatamente onde estão as lavouras, quem são os proprietários dessas lavouras, né, de café dentro de Minas Gerais. Esse outro colorido aí que vocês estão vendo é uma análise NDVI de um café na região do Triângulo Mineiro. E aí a ideia, né? O satélite vai substituir o drone vai substituir o satélite. Na verdade, para quem trabalha com sistema de inteligência geográfica, os dois são ferramentas. O satélite monitorando em tempos em tempos, mas tem essa dificuldade de enxergar, e o drone enxerga mesmo com nuvem, sem nuvem, em tempo real, e hoje ainda com um GSD, né, uma qualidade de imagem muito melhor. Então, a gente já trabalha, já fornece essas informações para o produtor. É claro que a gente precisa da conectividade para que esse produtor ainda avance muito mais, e a gente quer chegar nisso, quer chegar em sistemas de informação de inteligência geográfica para o produtor. E cadê que? Voltando no mineirês, cadê que a gente precisa disso? Os resultados desse acesso. A gente fez um trabalho desde o início da pandemia, coletando dados de comercialização, e percebemos que grande parte dos produtores que tiveram alguma conectividade começaram a comercializar através do delivery. As feiras foram impedidas de abrir, né? E os produtores se movimentaram e houve um crescimento absurdo. Mas, infelizmente, a gente percebeu que ficou gente de fora. Ficou gente de fora dentro dos municípios porque não tinham conectividade, porque faltava um pouco de a mínima conectividade para mandar um WhatsApp que estava para atender um produtor na forma de delivery. Então, esses acessos são muito importantes, né? Esses sistemas para atender essa população rural, né? Os equipamentos, aonde estão os equipamentos, quem vai prestar os serviços, esses serviços aos produtores, diminuindo o custo, né? Os insumos, aonde que ele compra? Será que porque um comerciante está vendendo a R$1 mais barato um saco de adubo, R$10 mais barato um saco de adubo, ele vai, só que o frete vai acabar ficando mais caro, e ele pode ter um fornecedor mais próximo, ele nem sabe disso. Então, o campo inteligente é a ideia desse sistema geográfico que a Emater pretende implantar, fazendo essa conexão mais rápida do produtor aos serviços, aos equipamentos, e assistência técnica, gente. Fazer uma justaposição dessa assistência técnica presencial com uma assistência técnica digital, de melhor qualidade, mas isso sempre com essa visão importante, que o extensionista não pode sair do campo, porque ele tem essa visão holística, ele enxerga todo o campo. Então, isso é muito importante. É importante que nós estamos capacitando os nossos técnicos em agricultura digital, em agricultura de precisão, mas a grande visão da extensão rural tem que estar presente, que é essa visão do todo. Nem sempre o produtor que tem a telemetria ou se preocupe com a telemetria do seu trator, ou o gargalo, é a dor dele. A dor dele, às vezes, é um acesso ao mercado, é um acesso a um serviço público de qualidade. E aí, um grande potencial hoje que a gente vê, isso está caminhando muito, né? Eu falei das Smart Villages, na Itália, na Europa como um todo, o problema deles não é conectividade, são outros problemas, e uma coisa que está crescendo muito, gente, e para o produtor isso é muito bom, é a geração de energia limpa, sustentável. A geração de energia eólica, então, que não prejudica. Então, você tem ali um exemplo de uma pastagem, onde você tem grandes geradores eólicos e você compatibiliza até painéis, mesmo que você não tenha estruturas para colocar os painéis solares, né? Você pode usar a tecnologia de que esses painéis solares sombreiam parte da lavoura. A ideia é termos o desenvolvimento sustentável. Então, gente trabalhando feliz, né? Trabalhando aí, conseguindo chegar aos seus
ao desenvolvimento sustentável, à alimentação de qualidade, produtores felizes produzindo e sendo competitivos. Nós queremos que Minas seja competitiva, ela tenha a tecnologia voltada para o produtor, mas que seja competitiva. E aí é o campo inteligente, as nossas prioridades através da tecnologia, promover o acesso da população rural a todos os serviços públicos, visando a melhoria de qualidade de vida, impulsionar a transferência do conhecimento e a inovação da agricultura e silvicultura, né? Adequar as tecnologias inovadoras às propriedades, ao manejo florestal sustentável, à preservação do meio ambiente, aumentando a lucratividade da propriedade e a competitividade agrícola, estimular a organização da cadeia alimentar, incluindo o processamento, a comercialização de produtos, o bem-estar animal e a gestão dos riscos no setor agrícola. Bom, é isso, gente. Só vou deixar aí uma última mensagem, né, do Stephen Hawking, e ele fala isso, a inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. Então, nós temos que fazer os nossos produtores se adaptar a essa mudança, né? Diminuir esse vazio de conectividade que nós temos no campo. É isso, meus contatos estão aí. Muito obrigado. Obrigado novamente ao Leandro pelo convite, à Câmara de Comércio Italiana. Estamos juntos na parceria. Muito obrigado, Pélix. É muito interessante saber o quanto a Emater está atual, né, com esse programa 4.0, já que a Emater é um órgão tão importante aí para a vida do pequeno produtor, já que ela está espalhada por todos os cantos do estado aí. Bastante interessante, tem muita informação, você nos trouxe muita informação, e informação de qualidade bastante importante para esse dia a dia, para o produtor, para a ponta, né? Então, muito obrigado por compartilhar aí essas informações com a gente. Eu chamo agora a última palestra. Deixa eu compartilhar a tela só um minutinho. Vocês conseguem ver minha tela já? Sim, estamos vendo. Tá bom. Bom, meu nome é Thiago Mascarenhas, eu sou Chief of Data e Architecture na Engineering. Meu trabalho lá dentro é um trabalho cross, a gente tem um time de Data Labs, com cientistas de dados, engenheiros de dados, que atuam nas diversas áreas dentro da companhia. Especificamente aqui a gente vai trazer um pouquinho da visão do Data Driven dentro do mundo agro, e para aterrizar esses conceitos assim, um pouco mais complexos, a gente vai trazer 2 cases específicos, um de otimização de custo de logísticas e outro de monitoramento de sobrevivência de mudas. Um que é mais abrangente, outro que se encaixa especificamente ao tema florestal. Antes de mais nada, primeiro, muito interessante todas as palavras e as palestras que a gente ouviu até aqui. Eu acho que tudo se conecta, todos os temas de conectividade, de inteligência, de gestão da informação, de dados. Tudo isso é porque, no final, a gente quer a informação, a gente quer os dados para gerar informação. Toda a conectividade, todos os sistemas, tudo que a gente faz, no final, é para se chegar aos dados e, a partir dos dados, a informação. Aqui é uma amostra rápida de como conjuntos de dados são importantes para as empresas, para as sociedades, para o agronegócio, porque conjunto de dados eles fornecem respostas melhores do que especialistas individualizados. Aqui tem um exemplo clássico de um experimento estatístico de Francis Galton, em 1906, quando uma feira, eu trouxe esse exemplo porque é de agropecuária, numa feira agropecuária ele fez um experimento. Tinham pessoas disputando para saber e descobrir quem acertasse o peso do boi depois de abatido, quem acertasse aquele peso ou se aproximasse ganhava o boi de fato. E aí ele fez um experimento que ele pegou a média de todos os especialistas e a média de toda a população. A média não, ao melhor especialista.
o melhor especialista chegou num peso aproximado de 559 quilos. A média das pessoas, 549 quilos. Eles se aproximaram muito mais do que um único especialista. Isso aqui é um fato simples para a gente mostrar o quão grande e o quão importante é a questão dos dados dentro das empresas, das companhias. São as coisas mais importantes que a gente pode obter. São dados, são informações. Tá? Do lado, um exemplo clássico de como algoritmos de deep learning, de machine learning, estão conseguindo resultados melhores do que médicos especialistas. Por quê? Porque a gente, na verdade, não faz mágica. O que a gente está fazendo com o deep learning, com machine learning, é aprendendo com os médicos e replicando isso através da máquina. E o que a gente quer mostrar hoje aqui é que isso é aplicável ao agronegócio também. Isso não é um papo da NASA, não é um papo de empresas de alta tecnologia, esse é um papo para todas as corporações digitais. Aqui a gente tem um rápido framework de como o dado vai sendo construído e vai se tornando informação, vai se tornando cultura, vai se tornando conhecimento ao longo do seu processamento. Só para contextualizar alguns dados básicos, né, quando a gente fala de todo esse tipo de informação, todo esse tipo de dado, mas que tipo de dado, Thiago? Do peso do crescimento de um boi, de uma vaca, ao clima, a dados meteorológicos, a dados de mercado, de bolsa de ações futuras, tudo isso são dados que podem ser incorporados ao Big Data. O processo de transformação desse dado, que é só um dado, para uma cultura, passando pela informação e conhecimento, é feito por áreas de engenharia de dados. Quando a gente tem analíticas aplicado a isso, utilizando machine learning, utilizando deep learning, a gente está falando de inteligência artificial. E quando a gente está falando da visualização dessas informações, da exposição dessa informação, a gente está falando de data viz. Aqui é bem rápido, só para deixar todo mundo na mesma página. O que o aprendizado de máquina se difere da computação tradicional? Quando a gente tem uma computação tradicional, a gente está falando que a gente já conhece as regras. A gente já sabe exatamente o que a gente quer que a máquina faça. Então, a gente programa essa máquina para ela que execute essas regras. Sempre dessa maneira a gente vai estar limitado ao parâmetro. Quando a gente está falando de machine learning, a gente está falando que, às vezes, a gente não sabe das regras, mas nós temos as perguntas. Então, com perguntas, mais dados, nós chegamos nessa regra, nós chegamos nessa informação. E por que isso é muito propício para o agronegócio? Porque é exatamente num lugar onde nós temos, talvez, uma defasagem tecnológica em nível de programação, que nós podemos utilizar o machine learning para avançar sobre isso. Nós podemos utilizar plataformas hoje que podem fornecer as regras do negócio através dos exemplos. Aqui é mais um caso só para contextualizar, que inteligência artificial, essa sim é um campo muito maior, mais abrangente, que envolve uma série de outras coisas além de machine learning. Machine learning é um subcampo da inteligência artificial e deep learning é um subcampo do machine learning. E todas essas três palavrinhas a gente consegue utilizar de fato na agricultura e trazer um valor agregado enorme para o negócio. Tudo que a gente conversou até agora, tudo que a gente viu até agora, a gente está arranhando a superfície da tecnologia da transformação digital, que é o aprendizado de máquina. E, afinal, o que seria, de fato, as áreas de atuação do Deep Learning, especificamente, que é o tema que a gente vai falar aqui. O Deep Learning ele está no reconhecimento de imagens, o Deep Learning está no reconhecimento de doenças em plantas, o Deep Learning está no entendimento de sons e, a partir desses entendimentos, criar ações.
O Deep Learning está no aprendizado, por exemplo, de um comportamento de uma planta. Como uma planta se direciona ao sol. E como a gente pode aprender com isso para melhorar o nosso terreno, por exemplo. Esse vídeo que vocês estão vendo é um exemplo de que, às vezes, nós podemos superar a falta de conectividade com o Machine Learning. Por quê? Porque nós podemos ter treinamentos, como é o caso deste exemplo, para encontrar pragas dentro da mandioca que foram treinados fora, em outros lugares. E tudo que a gente precisa é de um momento, um acesso à internet, baixar esse modelo de Deep Learning e, a partir daquele momento, num celular que custa R$300, a pessoa pode ter a informação em tempo real, se aquela lavoura está ou não com algum tipo de praga ou algum tipo de ofensor que vá atrapalhar a lavoura. Nós podemos ter já inseridos nas nossas máquinas câmeras que vão filmando as parreiras, por exemplo, enquanto o produtor está trabalhando, e a partir dali isso vai sendo recolhido em batch quando ele chegar na casa dele para atender aquilo que realmente o Minaray comentou, que às vezes a gente só tem um ponto de conexão lá na fazenda, mas aí quando ele chegar lá, ele pode descarregar e ter essa informação em real time. Bom, um outro caso que a gente está usando bastante Machine Learning, inclusive, esse é um caso real que a Engineering trabalha, que é no aprendizado de máquina para roteirização e rateio do frete. Para quem trabalha com mercadorias como leite, por exemplo, o frete representa um valor extremamente alto dentro da cadeia produtiva. Às vezes ele custa mais caro do que o próprio leite que vai ser transportado. E aí, quando a gente está falando da realidade brasileira, de muitas cooperativas produtoras de leite, nós temos, às vezes, um rateio que não é proporcional, ou um rateio que não visa fomentar o pequeno produtor se ele está muito distante da sede da fazenda. A partir desse input, aquilo que a gente falou, olha, a gente não tem as regras, a gente não sabe como particionar exatamente o frete, mas a gente tem sim as perguntas que a gente precisa para chegar, as respostas que a gente precisa para chegar nesse resultado. E quais são as respostas? Eu preciso que o pequeno produtor distante seja fomentado por um produtor maior, porque o intuito da cooperativa é que todos esses cooperados, de fato, consigam um melhor custo-benefício no seu transporte. Usamos Machine Learning para fazer isso. Como o Daniel comentou, sistemas de Field Manager, de input de dados no campo, eles são, aqui nesse caso, o input das informações que nós temos dos produtores rurais. Através de uma plataforma, Smart Question, a gente sabe quanto eles têm de leite, quanto tempo esse leite está armazenado nos locais, naqueles tanques cooperados, tudo isso através de smartphone, onde a conectividade não chega, o smartphone apoia o produtor para imputar esses dados, para que a gente consiga saber e fazer uma roteirização integrada, uma roteirização dinâmica. E também, como foi comentado pelo Pericles, nem sempre ferramentas de mercados como a Google APIs para GIS fornecem informações sobre o produtor rural que está numa estrada de terra, num local mais complexo. E aí a gente usa sistemas integrados como Oxioids para fornecer essas informações aonde o Google, aonde esses provedores tradicionais de roteirização não chegam. Essa é uma aplicação real do aprendizado de máquina no agronegócio. Tá? Aqui são dados reais dos produtores e como era desigual essa curva de volumetria e como eles não tinham o conhecimento necessário, eles passavam uma régua e cobravam mais ou menos todo mundo igual, de acordo com o litro do leite, ou seja, aqueles pequenos produtores invariavelmente eram mais prejudicados.
O que a gente fez? A gente aplicou Machine Learning para que o aprendizado de máquina nos dissesse exatamente qual eram os melhores clusters, ou sejam, as melhores áreas que a gente podia regionar, fazer um grid, e aí sim aplicar a melhor forma de cobrança de frete possível para cada um desses produtores. Criamos um grid de 100 posições, e dentro desse grid, cada posicionamento automaticamente calcula o frete para aquele produtor final. Tá? Bom, nesse segundo caso, é uma roteirização para biomassa, também focado no florestal. Esse a gente está fazendo ainda, estamos em fase de realização de projeto. Esse do biomassa é para entrega do final do ano, é para um grande produtor florestal também. E a questão é, muitas vezes você tem um problema de gestão da biomassa entre a colheita, o baldeio, a picagem, o transporte para o pátio e a queima efetiva desse material lá dentro do pátio. E como isso era feito? Isso hoje era recolhido e armazenado num local central. São proporções gigantescas. Eu não vim do mundo agro, quando eu entrei há 1 ano e meio, 2 anos atrás, realmente fiquei assim, você fica abismado com o tamanho de tudo isso. E aí são toneladas e toneladas e toneladas de biomassa que são transportadas para um lugar central, depois transportadas para outros pátios e assim por diante. E você está gastando dinheiro, você está transportando material que vai ser queimado lá no final para gerar energia, sendo que às vezes aquele local não tem uma necessidade energética. O que a gente está fazendo? Linkando o campo com toda essa parte da colheita, fazendo o estoque real agora. Como a gente está fazendo esse estoque? Através de imagem, a gente calcula com fotos um peso mais ou menos ideal daquele monte, daquela pilha, através de dados históricos de quanto um talhão fornece de biomassa depois de derrubado, através de dados históricos energéticos de cada um dos pátios de produção. Então, a gente sabe para onde mandar, quando mandar e quem mandar. Esse projeto ainda não terminou porque ele é gigantesco devido às proporções do cliente, mas realmente é um projeto fantástico que eu vou mostrar o segundo, que eu gosto mais, mas esse é o que traz mais dinheiro para a empresa de fato, né? Porque é uma economia gigantesca. A gente está falando de cifras aqui realmente de milhões. Quem trabalha com isso sabe como é difícil transportar alguma coisa no meio de uma floresta, né? Então, como é caro levar isso, trazer isso de volta. Aqui é muito parecido com o outro do gado de corte, só que é ligado ao DVRP, que é uma roteirização dinâmica, né? Então, na verdade, aqui quando alguém sai para ir buscar alguma coisa num produtor e o produtor teve algum problema e não vai poder atender, automaticamente ele se recalcula a rota. A gente utiliza uma API do Google para roteirização inteligente, assim como o Uber usa para quando alguém cancela uma visita sua, enfim, ele está vindo te buscar, alguém cancela, automaticamente a gente coloca um outro motorista mais próximo para fazer essa reindenização. Esse é um processo mais comum, mas que já acontece em algumas outras empresas, mas é só para mostrar como dá para aplicar isso na indústria do agronegócio também. E aqui, por último, o projeto de análise de sobrevivência de mudas. Quando o Pérez estava falando sobre GPS, sobre drones, esse é um caso bem específico do uso de GPS e drones, só que aí eu não uso mais o ser humano para fazer a contagem e a verificação das mudas. Eu uso Deep Learning, eu uso redes neurais para realmente checar quais são as mudas que estão com algum tipo de problema na sua sobrevivência. Por exemplo, mato competição, que é algo que gera um esforço enorme para as equipes, que é buscar até o local onde esse mato está
invadindo aquela trilha, né? E tirar aquilo, porque se você pensar e quão isso é importante para o negócio, eu acho que depois o Daniel pode falar melhor que eu, mas um eucalipto, um pinos, enfim, são 5 anos, sei lá, 7 anos para chegar no tamanho. Então, se você não olha isso agora, você perde isso lá na frente, lá no final. É um buraco ali que vai ficar no meio do seu cronograma, do seu planejamento, que você não vai conseguir substituir depois. Os agrônomos me explicaram, cresce a árvore depois, não toma mais o sol proporcional. Então, se você não tomar ação até 1 ano e meio, no máximo 2 anos, você não vai conseguir tomar mais. Qual era o cenário com os humanos fazendo isso? Como a proporção é gigantesca, humanamente é impossível, ou você teria que ter uma equipe de 50 pessoas analisando cada um dos pedaços e fazendo essa contagem. A gente apelava para a boa e velha estatística. Tira uma amostragem, conta aquela amostragem e faz uma replicação para o geral. Esse era o método antigo. Como a gente faz hoje? A gente analisa 100% do talhão. 100%, tudo. Exatamente tudo. Os drones já tiravam as fotos, elas só não eram usadas. O drone, quando ele já fazia o percurso, ele já tirava todas as fotos. A gente só não contava porque não tinha como fazê-lo. O primeiro modelo, a gente já conseguiu contar 89% das mudas faltantes. Só que a gente tinha um problema de mato competição, porque olhando de cima, o mato é muito parecido com a muda. Então, ficou muito complexo para o modelo. O que a gente fez? Usou uma técnica de Deep Learning supervisionada, onde técnicos da empresa classificaram mais de 4.500 imagens para a gente como mato competição. E a partir daí, a gente conseguiu também focar e acertar a mato competição. Hoje, a gente já está, é um projeto de melhoria contínua, a gente está entregando sempre, a gente já está em mais de 94% de acuracidade da informação e certamente até a entrega a gente vai caminhar para 96%, 97% de acuracidade de contagem de todas as mudas. Isso, para mim, mostra como a gente pode usar tecnologia do mais alto nível na agroindústria. A gente poderia estar fazendo a mesma coisa para a qualidade do café, para a qualidade do leite, para encontrar doenças, tudo usando Deep Learning, tudo usando Machine Learning, que são áreas específicas da AI. Isso cresceu demais nos últimos 10 anos. A gente está vivendo uma revolução que talvez o agronegócio se beneficie agora, daqui a 1 ano, 5 anos, mas é uma revolução que vai atingir todas as áreas. E eu acredito fortemente que o mercado do agronegócio é um dos que mais podem ser impactados pela inteligência artificial. Inteligência artificial, ela busca imitar o comportamento humano dentro das operações. E o campo é o lugar onde mais a gente tem a operação, o cuidado humano necessário. Bom, é isso. E quero agradecer demais a todos, a Câmara, quero agradecer ao Daniel, à Aline, ao Péricles, todos os participantes. O Michele vai tomar a palavra, falar alguma coisinha? Não, na verdade, só remarcando, Leo, que essas tecnologias são tecnologias absolutamente no alcance e que a engineering manuseia com uma certa facilidade, né? O Thiago é o nosso líder de uma frente extremamente importante. Como a gente falou na palestra de abertura, tudo é dados, né? Então, todas as estratégias de transformação digital no agro, em geral, são baseadas em dados. E agora, na palestra do Thiago, a gente viu efetivamente como tudo isso se transforma em realidade, como tudo isso se transforma em vantagens para os produtores de qualquer tipo de coisa feita justamente nos campos, no agro, etc, etc. E muitas coisas, como você vê, Leo, elas vai se aprimorando com o tempo. Maior é a quantidade de dados, melhores são os modelos, mais realistas, e as informações coletadas e analisadas servem
justamente para melhorar a vida no campo, para aumentar a produtividade e para reduzir os custos fixos também, né? Então, só isso para fechar um pouquinho a fala do Thiago. E, de novo, como ele, agradeço demais para essa oportunidade, Léo, tá? Ok. Gente, muito obrigado. Somos nós que agradecemos o empenho, a participação e o interesse de todos os senhores, né? Nós chegamos, então, ao fim do nosso painel agropecuário e florestal do nosso webinar Digital Transformation Day. Agradecemos o Daniel, a Aline, o Gustavo Laterza, o Michele, o Péricles, o Reginaldo, o Thiago, todos vocês que estiveram conosco, aos nossos ouvintes que acompanharam até agora. Nos próximos dias a gente vai compartilhar o link desse vídeo e mandaremos o link para que possam assistir. Mais uma vez, tenham uma boa noite, muito obrigado. Um grande abraço a todos.